bom dia, que a paz de Cristo ilumine o teu coração. Na manhã deste dia eu quero aqui deixar uma palavra de reflexão para a tua alma, uma palavra de consolo para o teu coração, uma parte do texto da palavra do Senhor que está no livro de Apocalipse. João escrevendo à igreja de Éfeso a revelação que Deus o dera na ilha de Patmos para que a igreja viesse atentar para tudo o que estava acontecendo e iria acontecer. A Bíblia vai dizer que João escreve ao anjo que estava na igreja, e o texto que eu quero enfatizar é o versículo que diz que porque abandonaste o teu primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras, senão verei a ti e removerei de ti o teu candelabro. A Bíblia vai dizer que João ele traz essa revelação porque a igreja estava perdendo foco, a igreja estava perdendo rumo. Então eu vejo dentro desse texto quatro fases que a igreja de Éfeso ele vai passar. E quando nós falamos de fase, nós falamos de período, nós falamos de estações. O que é fase? Fases são estações. Nós vemos pelo âmbito normal e natural dentro do nosso contexto na Terra que a própria Terra ela passa por fases. A Terra ela passa por quatro fases. A primeira fase que a Terra vai passar é a fase do verão. O verão é uma fase, é uma estação que passa sobre a face da terra, modificando a terra. A terra ela fica mais aquecida, a terra ela fica mais calorosa, a terra ela fica com os céus mais abertos, o céu fica mais bonito. Então é uma fase que deixa a terra de uma forma diferente. Logo após vem a segunda estação que é a estação do outono. O que é o outono? Outono é uma estação, é um período, é uma fase a qual a terra ela começa a ser modificada. Aquele calor ele já vai diminuindo, vindo um clima frio. Aqueles dias calorosos já vai mudando, sendo de manhã quente, de manhã um sol bonito, de manhã uma manhã agradável, mas durante o dia o tempo pode mudar, pode começar a ventar, porque o outono é período de vento, é período de mudança, é período de instabilidade. Então o outono ele vai mudando a terra aquece, esfria, a terra tem vento, tem sol, tem chuva, e a terra vai sendo modificada. Logo após o outono vem o inverno, que é um tempo frio, que é um tempo onde o frio ele vai castigar não só a terra e aqueles que na terra estão, mas também toda a relva, todas as plantas, todas as árvores. Você vai perceber que no inverno as árvores elas perdem as suas folhas, ficando só os galhos e troncos. Ela perde toda a sua beleza que está relacionada às suas folhas, os seus frutos e a sua flor. Então o inverno é um período que modifica totalmente a terra, e depois do inverno vem a primavera, que já é um período que também modifica a terra, que todo aquele âmbito, que toda aquela visão do inverno que deixou a terra caótica, agora a primavera vem restaurar, estabelecer uma beleza, trazendo folha, trazendo fruto, trazendo flores, a relva, a árvore. E começamos a ver as maravilhas, os nossos olhos se encantam com as flores que começam a brotar e as cores das flores. O jardim fica bonito, o campo fica bonito. Então são períodos, fases que modificam a terra e deixam a terra de uma forma ou de outra forma. Nós vemos também que a lua tem as suas fases. Tem a lua cheia, tem a crescente, tem a minguante, tem a lua nova. Então são fases que a lua vai passando, e isso nós identificamos fácil. E na nossa vida não é diferente, na vida da igreja não é diferente. Nós passamos por fase. Tem momentos da nossa vida que estamos totalmente felizes, tem momentos da nossa vida que é tudo bênção, que é tudo maravilha, tem momentos na nossa vida que só temos motivo para dar glória, para louvar ao Senhor, tem momentos na nossa vida que queremos estar todos os dias na casa do Senhor, mas tem momentos na nossa vida também, fases, período, que nós não temos vontade muito de ir na casa do Senhor, porque a luta está travada, as coisas estão difíceis, as coisas estão pesadas sobre a nossa vida.
E não temos tanto aquele apego à casa do Senhor, ou ir ao culto, porque não temos motivos para glorificar, só temos lutas, dificuldade, temos período na nossa vida que só vivemos chorando, angustiado, atribulado. É período, nós passamos os períodos. Se você ainda não passou algum período desse, você vai passar, porque isso está relacionado à vida, está relacionado ao cristianismo. A igreja passou por muitos períodos, e é isso que eu quero falar na manhã deste dia, isso é o que eu quero deixar o teu coração dentro desse texto da igreja de Éfeso, porque eu vejo dentro da igreja de Éfeso 4 fases, 4 períodos que a igreja vai passar. Aqui nós vemos um dos períodos, mas eu quero começar a citar o primeiro período que nós também passamos na nossa vida, porque a Bíblia vai dizer que o primeiro período da igreja de Éfeso está no contexto, do seu início, está no contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A Bíblia diz que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele vai passar pela cidade de Éfeso, e ali ele vai trazer algo que vai modificar totalmente aquela cidade. A cidade de Éfeso era uma cidade grande, era uma capital, e essa cidade, irmão, ela abrigava muitas pessoas. Havia um porém dentro dessa cidade, que essa cidade ela tinha uma deusa, e o nome dessa deusa era Diana, ou a Diana dos Efésios, a qual ela tinha uma estátua na praça principal dessa cidade, e a cidade era devota a essa deusa, a cidade era devota a essa entidade. Havia adorações, havia culto, e muitas das vezes culto de libertinagem. Havia uma devoção muito grande. Então toda a cidade ela era influenciada por esta deusa, ela era influenciada por esta adoração, por esta devoção, e por isso a cidade ela tinha uma devoção muito grande, que nada entrava, nada conseguia romper essa idolatria, romper essa religião que trazia a esse povo uma devoção. Então a Bíblia vai dizer, ou a Bíblia diz que quando Paulo ele vai ir para a cidade de Éfeso, aqueles que estavam ali, que pregavam a Deus, aqueles que foram batizados por João e criam na palavra que João pregou, eles entenderam que Paulo ia ali para ajudá-los. Eles estavam ali pelejando, eles estavam ali tentando, eles estavam ali pregando, eles estavam ali tentando fazer as pessoas entender que Deus tinha uma obra na vida de cada um, mas o povo não queria, porque a influência da idolatria, a influência da religião acerca da deusa Diana era muito grande. Havia um bloqueio espiritual muito grande, que eles, com aquilo que eles tinham, não conseguiam influenciar aquelas pessoas. Então eles foram até Paulo, a encontrar Paulo, e quando Paulo se encontra com eles, uns 12 apóstolos, discípulos que ali estavam, Paulo faz uma pergunta interessante a eles, que aquilo ecoou dentro da sua alma e no seu pensamento. Paulo disse: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles responderam: nunca ouvimos falar do Espírito Santo, não sabemos o que é. E a Bíblia vai dizer que eles só disseram que eram batizados no batismo de João. O que era o batismo de João? O batismo de João era o batismo do arrependimento dos pecados para a salvação. João ele apareceu batizando no Jordão para o arrependimento. Mas o interessante é que João ele batizava para o arrependimento. João ele batizava aqueles que acreditavam na palavra, naquele que vinha preparar o caminho para o Senhor. Mas João deixou uma palavra interessante. Ele disse assim: eu apenas batizo com água para o arrependimento dos pecados, mas virá um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nesse vocês devem crer. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer, irmão, que como Paulo provavelmente tinha os 9 dons espirituais, e um dos dons que estava sobre a vida de Paulo, por fazer muitas viagens missionárias e ter a necessidade para agir dentro desta área,
era o dom de operação de maravilhas. E a Bíblia vai dizer que Paulo mandou ele se ajoelhar, e quando Paulo ergue a mão e começa a orar, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo veio sobre a vida daqueles homens, e eles foram cheios do Espírito Santo. Ao ser cheio do Espírito Santo, eles entraram dentro da cidade de Éfeso, cheio do Espírito Santo, já recebendo o poder do Espírito, a manifestação da glória do Senhor. Agora capacitados, eles entram dentro da cidade de Éfeso, e aí começa a primeira fase da cidade de Éfeso, a fase do avivamento, porque neste período, 12 homens, 13 com Paulo, eles começam a pregar a palavra do Senhor, e diz a Bíblia que houve uma grande revolução espiritual, irmão, de tal forma que a cidade foi impactada pela presença do Senhor, a cidade foi transformada pela presença do Senhor. Esta é a primeira fase, a fase do avivamento, a fase onde Deus vem sobre a nossa vida, nos dá poder, nos dá graça, nos dá avivamento, nos dá vida espiritual. Aquele povo estava ali pregando a Deus, mas não tinha o impacto espiritual. Mas quando receberam o Espírito Santo, eles foram impactados, porque, irmão, nós vivemos em uma sociedade que precisa ser impactada pelo poder de Deus na nossa vida. Nós vivemos em uma sociedade que está como aquele paralítico à porta formosa, pedindo uma esmola, pedindo algo espiritual para viver, algo espiritual para se levantar, algo espiritual para crescer. E nós temos que ser igual Pedro e João, nós temos que oferecer o que nós temos. E se nós temos poder, nós vamos dar poder. Mas se não temos poder, não podemos dar nada. Então a sociedade, o povo, as almas, as vidas estão esperando alguma coisa de nós. E aquela cidade, ela foi transformada pelo poder do Evangelho, pela presença do Espírito Santo. O que faltava chegou, e quando chegou, a cidade foi impactada, houve uma revolução espiritual. E é isso que Deus ele quer fazer através da nossa vida. Ele quer revolucionar esta terra, revolucionar essa cidade, revolucionar este país, revolucionar esta nação através da presença do Espírito Santo. Entendemos também pelo esse texto que não é a minha nem a sua presença, não é a minha nem a sua vontade, é a presença e a vontade de Deus, porque eles pregavam dentro da cidade e nada acontecia, mas quando o Espírito Santo chegou, o negócio foi diferente. A Bíblia diz, irmão, que o negócio foi tão maravilhoso, o avivamento foi tão impactante, que diz a palavra que aqueles que ali estavam e tinham as suas artes mágicas ou as suas artes ocultas de magia negra, pegaram os seus livros, foram para a praça pública, me jogaram ali, queimaram e disseram: eu quero este Deus, eu quero esta presença, eu quero esta glória. A cidade foi impactada, e de tal forma que surgiu ali uma igreja, um povo. Esta é a primeira fase, a fase do avivamento, a fase onde Deus nos encontrou, nos encheu do seu Espírito. Estávamos tão cheios que queríamos falar de Jesus para todo mundo, queríamos sempre estar na presença do Senhor, coisa boa. Íamos para a igreja, íamos para a casa do Senhor. Ao chegar perto da igreja e ouvir o pastor cantando o hino da harpa, nossa alma já saltava, o nosso coração acelerava, a glória do Senhor já nos envolvia. Ao chegar na igreja e ajoelharmos para buscar a face do Senhor, não precisava muito, não precisava clamar muito, não precisava muito tempo de oração, era só clamar a Deus e o céu se abria, a presença descia, as línguas vinham, o avivamento estava na nossa alma, impregnado no nosso espírito. Não precisava fazer muito esforço, mas a presença era visível, constante, abundante na nossa vida. É a primeira fase que nós passamos na nossa vida, a fase do avivamento, a fase do primeiro amor, a fase de nós conhecermos aquilo que nós não conhecíamos, a presença do Senhor de uma forma diferente. Essa é a primeira fase. Porém, irmão, como nós já falamos, a nossa vida ela é formada de fase. A igreja passou pela sua primeira fase, a fase do avivamento, a fase do reconhecimento da presença do Espírito Santo, a fase
fase do primeiro amor. Só que depois da primeira fase, a igreja ela vai passar pela segunda fase, que é uma fase, irmão, que nós temos que ter cuidado na nossa vida espiritual, que a Bíblia vai dizer que Paulo agora ele vai escrever a igreja que estava em Éfeso. Ele agora não vai estar lá, mas ele vai escrever a igreja que já está lá montada, uma igreja avivada, uma igreja abençoada. Só que Paulo ele começa a descobrir, eu creio que alguém vai informar a Paulo o que estava acontecendo com a igreja, porque Paulo não perdia o contato com as igrejas, ele sempre tinha alguém que informava o andamento, como estava a igreja, e eu creio que alguém vai informar Paulo que a igreja não está bem, ao ponto que você vai perceber que quando Paulo escreve a igreja que está em Éfeso, ele vai falar sobre alguns temas, alguns princípios, ele vai falar sobre algumas coisas básicas da nossa vida espiritual, que nos dá a cada dia o nosso crescimento, ou nos faz a cada dia regredir na nossa vida espiritual. Na segunda fase da igreja de Éfeso, é a fase, irmão, que nós perdemos todo o nosso conhecimento daquilo que é basicamente o fundamento da nossa vida na presença do Senhor. Paulo tem que escrever sobre salvação, e você vai ver que no capítulo 1 ele vai falar sobre a nossa salvação, que Deus ele nos salvou sendo nós ainda pecadores. Ele vai falar de salvação porque ao decorrer do tempo, irmão, vem a fase a qual nós começamos a perder a nossa convicção de salvo. Tem muita gente na igreja que não é convicto da sua salvação. Tem muita gente na igreja que não acredita mais que vai ser arrebatado ou vai para o céu, irmão. Tem muita gente perdendo a convicção de salvação. Então Paulo ele tem que escrever sobre salvação. Você vai perceber que na epístola aos Efésios Paulo vai escrever sobre santidade, porque o povo estava perdendo, irmão, o sentido de santidade, de ser santo, de ser separado, de ser diferente. O povo, irmão, começa a se misturar, porque muitas das vezes nós perdemos o nosso sentido de santidade, queremos andar da nossa forma, queremos viver da nossa forma, queremos estar no meio daqueles que Deus não mandou estar, queremos estar na roda dos escarnecedores, queremos andar segundo o conselho dos ímpios, queremos andar no caminho dos pecadores, e isso nos leva a não ser santo, a nos cada dia contaminar com isso, irmão, e nos fazer impuro na presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é santo, importa que nós somos também santo, porque Ele é santo. Então Paulo tem que falar sobre santidade, porque não podemos perder a nossa santidade. O que é santidade? Santidade é purificação, é você estar mais perto de Deus, é você a cada dia se santificar, se afastar daquilo que é imundo, se afastar daquilo que não presta, andar de acordo com aquilo que Deus te chamou, não andar de acordo com aquilo que você vê à sua volta. Tem muita gente que muda o seu estilo de vida, tem muita gente que muda o seu estilo de roupa, tem muita gente que muda o seu estilo de pensar, de falar, por aquilo que está ao seu redor, pelo meio que ele vive. Não, irmão, temos que ser santo. Se Deus te chamou dessa forma, seja dessa forma. Se Deus te chamou desse jeito, seja desse jeito. O que importa não é agradar homens, é agradar a Deus. O que importa não é fazer o que o homem quer, o que a sociedade quer, o que está na mídia, não. O que importa é nós sermos aquilo que Deus chamou. O que importa é sermos agradável a Deus, ainda que venhamos não agradar o homem, agrade a Deus, porque Deus assim vai se agradar de você e vai continuar a te abençoando. Então Paulo tem que escrever. Paulo escreve muitas coisas dentro da epístola aos Efésios, porque os Efésios estão passando por uma fase de transição. Eles estão saindo do avivamento, entrando no período, da esfriação, do esfriamento espiritual. Eles estão saindo do fervor espiritual e estão começando a esfriar na vida espiritual, irmão. E isso é preocupante. Nós temos que atentar para a nossa vida. Se Deus te chamou avivado, continue avivado. Se você está perdendo a convicção, se você está perdendo o avivamento na sua vida, irmão, se preocupe, volte a orar. Muitas das vezes eu, irmão, quando eu vou para a igreja e sou batizado com o batismo do Espírito Santo, eu vou para a igreja, e quando eu entro na igreja e quando eu não sinto, irmão, a presença, quando eu não falo em línguas, porque é algo automático ao sentir a presença do Senhor, eu fico preocupado e vou para a oração perguntar a Deus o que
está acontecendo? Por que não estou falando em língua? Por que não estou sentindo a presença? E Deus começa a pontuar e me mostrar o porquê, irmão. E eu começo a voltar, irmão, a voltar aonde, irmão, eu errei, para que eu possa ser perdoado pelo Senhor, para que eu possa sentir a presença, para que a língua possa vir na minha boca, para que o Espírito possa se manifestar na minha vida. Porque coisa ruim, irmão, coisa, irmão, desagradável é você entrar na casa do Senhor e não sentir a presença do dono da casa. É você estar na igreja e não sentir a presença do Deus da igreja, do dono da igreja. Então a cidade de Éfeso está passando por isso, ao ponto que Paulo, no capítulo 6, no capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo vai falar sobre batalha espiritual. Ele vai falar e vai dar um conselho: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O povo estava perdendo até a convicção, irmão, até a autoridade espiritual, e Paulo diz que tem que tomar a armadura, o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? O capacete da salvação é aquilo que protegia a cabeça. Paulo vai pegar, irmão, a visão, ou vai pegar o exemplo da armadura dos romanos e vai dizer: tomai o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É a convicção que eu sou salvo, irmão. É aquilo que protege a minha mente, é aquilo que protege a minha cabeça de tudo aquilo que está ao meu derredor, de toda a artimanha do inimigo, porque a minha mente desprotegida se torna uma oficina do diabo. A minha mente desprotegida se torna um campo a qual muitos pensamentos ou muitas palavras podem atuar. A minha mente desprotegida, ela acaba sendo alvo daquilo que muitas das vezes vai me desanimar na presença do Senhor. Mas quando eu tenho o capacete da salvação, significa que eu tenho a convicção que eu sou salvo. Irmão, não importa o que fala de mim, não importa o que vão dizer, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que se Jesus vier agora, eu vou ser salvo, vou ser arrebatado. Eu vou para o céu, porque eu tenho a convicção da minha salvação, a convicção que eu sou salvo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E se Jesus vier agora, eu vou com ele para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ter a convicção da tua salvação. Você tem que ter a convicção que você é salvo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Então a segunda fase da igreja de Éfeso é essa fase, a fase do esfriamento, a fase onde perde-se o fervor espiritual, a convicção daquilo que verdadeiramente recebeu como base do cristianismo. E aquilo vai sendo transformado na nossa vida e nós vamos decaindo, nós vamos enfraquecendo. A terceira fase da igreja de Éfeso foi onde nós lemos em Apocalipse, a qual João, ele tem uma revelação da parte do Senhor para entregar à igreja de Éfeso. Mas fica aqui um ponto a pensar, louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus que avisa em sonhos, Deus é um Deus que avisa através de profetas, Deus é um Deus que avisa através de visão. A Bíblia vai dizer que Deus não faz nada sem antes avisar os seus santos profetas. Eu tenho a certeza e a convicção, irmão, que Deus muitas das vezes falou de várias maneiras à igreja de Éfeso, que Deus falou de várias maneiras ao pastor da igreja de Éfeso, aquele que dirigia a igreja, o anjo da igreja, e muitas das vezes alertou o que estava acontecendo. Deus já tinha identificado há muito tempo, através da segunda fase, e agora já na terceira fase, que a igreja estava perdendo o seu fervor espiritual. Tinha alertado com Paulo, mas a igreja não deu ouvido, provavelmente, e agora Deus, ele tem que pegar João, irmão, e tirar João do meio da sociedade, um homem bom, um homem que não era pecador, um homem que não era mau, um homem que não fazia nada contra o império, a não ser pregar a palavra do Senhor. Ele tem que pegar João agora, colocar João como um malfeitor, como um homem que ia contra o império, e fazer que João venha a ser preso, levar João para a ilha chamada Patmos, que era uma prisão onde iam os piores criminosos de lá e só ia para morrer, e muitas das vezes não voltava de lá. Tem que colocar João lá para arrebatar João, para trazer uma revelação a João do próprio Deus, para trazer a igreja, louvado seja o nome do Senhor, para alertar e avisar a igreja. Olha que período, olha que fase a igreja vai passar, ao ponto
ponto que a palavra não era muito boa, irmão. A palavra era uma palavra de correção e de chamada para voltar ao primeiro amor. Ele diz: eu conheço as tuas obras, sei que não suporta aqueles que se diz ser discípulos ou apóstolo e mente não são, e botar-se à prova e viste era mentiroso. Porém eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Deus estava dizendo à igreja de Éfeso: vocês não estão fazendo mais as primeiras obras. Aquilo que vocês faziam, a forma que vocês oravam, a forma que vocês serviam, a forma que vocês adoravam, o jeito que vocês vinham para a casa do Senhor, o quanto vocês faziam uma obra dia e noite, diuturnamente, vocês não estão fazendo mais. Já se acomodaram, já se esfriaram, já não quer mais evangelizar, já não quer mais orar pela madrugada, já não quer mais subir monte, já não quer mais ir na vigília. Aquilo que vocês faziam no começo, que trazia avivamento, que trazia fervor espiritual, que trazia milagre, que trazia presença, aquilo que fazia a minha presença se manifestar sobre a vossa vida, vocês não estão fazendo mais e estão clamando por presença, por milagre, por algo diferente na vossa vida, e não vai acontecer, porque eu só posso operar dentro daquilo que vocês fazem para mim. E quanto mais nós fazemos para Deus, irmão, mais Deus faz para nós. Então nós começamos em uma caminhada, irmão, de evangelismo, nós começamos em uma caminhada de oração, de devoção à palavra, de a cada dia, irmão, alimentarmos da palavra do Senhor, de todos os dias buscar a face do Senhor, de a cada dia, irmão, buscar o avivamento. E hoje nós estamos acomodados na zona de conforto. Assim estava a igreja, irmão, e Deus escreve não para correção da igreja, irmão, mas para trazer a igreja de volta ao primeiro amor. As primeiras obras, Deus quer que venhamos fazer as primeiras obras. Deus está nos chamando pela madrugada, Deus está nos convocando para subir monte, Deus está nos convocando para buscar a Ele, irmão, no secreto. Deus está nos convocando para evangelizar, irmão, porque quer nos ver fazendo as primeiras obras, para que a nossa vida venha a ser como outrora. Muitas das pessoas reclamam que no passado fazia, no passado era, no passado sentia, e hoje não são. Irmão, a nossa vida tem que ser constante. Você não precisa chegar primeiro, mas você vai chegar, porque, irmão, na Cananto, que é fácil de homem quebra, na presença do Senhor não tem primeiro, todo mundo vai chegar, irmão. Possa ser que alguém vai primeiro, mas todo mundo vai chegar no céu, irmão. No dia de entrar no céu, nós vamos entrar junto. Tem pessoas que acham ou pensam, como eu também pensava no meu início de caminhada, irmão, que a pessoa morreu, já vai para o céu. Não, a pessoa morre, ela vai para o paraíso, porque no dia de entrar no céu vai entrar todo mundo junto. Jesus vai vir arrebatar a igreja e vai pegar primeiro os que estão mortos, eles serão primeiro, e depois nós vamos nos ajuntar para todo mundo entrar no céu junto, remanto, calabandarassuri, alabacaio, todo mundo entrar junto. Então na nossa vida você não precisa chegar primeiro, você não precisa correr, porque muitas das vezes, irmão, quem chega primeiro não é quem corre muito, quem chega primeiro é quem corre com sabedoria, com constância. Você vai ver nessas corridas de maratona, você vai ver nessas São Silvestre, que aqueles que chegam primeiro não são aqueles que saem desesperados, querendo chegar primeiro, não. É aqueles que vão com cadência, é aqueles que vão devagarzinho, aqueles que vão na constância, e no momento certo ele dispara para ele poder chegar primeiro. Assim é o crente inteligente, irmão. Você não precisa correr muito, você não precisa fazer muito, você tem que fazer com constância, a cada dia, porque tem muita gente que quer fazer rápido e acaba, irmão, caindo e não conseguindo se levantar. Tem muita gente que quer correr, fazer rápido, irmão, e perde o pique, se cansa, se fadiga, irmão. Então Deus não quer que você se fadiga, Deus quer que você chegue, e chegar com sabedoria, com constância. Então a nossa vida é assim, irmão. Temos que conservar o que Deus nos deu para hoje. A glória, irmão, que muitas das vezes você recebe em um culto, não é para esse culto, não é para aquele momento, irmão. É porque lá na frente vai vir algo que você precisa usar, esta glória, esta presença, esta unção, esta palavra, esta, irmão, autoridade, irmão. Então guarde o que Deus te deu. Como diz a palavra, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja vai passar pela
terceira fase, a fase do esfriamento. A fase onde, irmão, o negócio está tão grave que Deus tem que chamar a atenção, Deus tem que chamar para voltar ao caminho. Volte de onde caíste, te arrependa e comece a praticar as primeiras obras. Eu não sei o que parou na tua vida, eu não sei o que você deixou de fazer na presença do Senhor, porque haja visto, irmão, se nada está acontecendo na tua vida é porque você abandonou alguma coisa que era essencial para acontecer na sua vida. Se alguma coisa parou de acontecer na tua vida, se o céu se fechou, se a torneira da graça se fechou, se a torneira, irmão, do azeite se fechou na sua vida, é porque você parou de fazer alguma coisa para Deus. Você fazia alguma coisa que isso te dava uma liberdade espiritual tão grande que Deus derramava o azeite e Deus te fortalecia a cada dia. Então volte, irmão, volte. Eu não sei onde você parou de fazer, eu não sei qual foi o momento que você parou de fazer, mas dá tempo para voltar. Deus chamou a igreja, Deus estava alertando a igreja dizendo: se você se arrepender e voltar a fazer as primeiras obras, eu não virei contra ti, mas se você há de ser abençoado. Mas ele disse: se não voltar e se arrepender e fazer as primeiras obras, eu virei contra ti e removerei de ti o teu candelabro. Deus está dizendo: eu vou tirar você da direção, vou tirar você do lugar, vou tirar você da posição. Porque, irmão, Deus nos coloca em situações, em lugares, Deus nos coloca em posições, Deus nos coloca sentado em cadeiras para que venhamos produzir, irmão, para que venhamos fazer algo para a obra, para o reino, para que o reino seja abençoado, para que o reino, irmão, cresça. Se nós não estamos dando crescimento ao reino, se nós não estamos sendo infrúteis, nós não vamos ser arrancados. É como aquela passagem da vinha, a qual o dono da vinha, ele vem, olha e vê uma vinha que já estava não frutificando há muito tempo, e pergunta àquele que estava ali cuidando da vinha: essa vinha não tem dado fruto, essa vinha não tem frutificado, arranca ela. Só que ele vai dizer: Senhor, permita que eu adube essa vinha mais um tempo, permita que eu trate dessa vinha mais um tempo, para ver se ela vinha dar fruto, e se ela não der, eu arranco ela. Então o Espírito Santo, irmão, ele tem misericórdia da nossa vida, que Jesus, ele tem misericórdia, ele nos deixa até um tempo, para ver se vamos frutificar, e se não frutificar, nós somos arrancados, porque tem que dar fruto, tem que frutificar, irmão. Nós somos chamados para dar fruto. Se você não está dando fruto, alguma coisa está errada. Falta adubo, falta presença, falta unção, falta palavra, falta oração. Então, irmão, temos que buscar, irmão. Então, se envolva com aquilo que Deus te deu, irmão. Deus colocou na tua obra, porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Deus te colocou na sua mão, perdão, porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Deus te deu porque você é capaz, porque você tem capacidade, porque Deus não dá nada a ninguém que é incapaz, irmão. Deus só dá a alguém que é capaz. Ele sabe o teu potencial. Então se esforça, e nesse esforço que você vai fazer, você vai ver que você vai conseguir, você vai ser bem sucedido, e Deus vai ser glorificado através da tua vida. Então essa é a terceira fase, a fase do esfriamento, a fase a qual a vida espiritual da igreja de Éfeso está, irmão, fria, e Deus quer aquecer. Mas para Deus aquecer, primeiramente eles têm que voltar ao primeiro amor, à primeira prática, a fazer aquilo que eles faziam, e a glória do Senhor se manifestava. Se a glória não está se manifestando na tua vida, é porque você deixou de fazer algo que Deus se agradava, que agradava a Deus, que fazia o nome do Senhor ser louvado. Então volte a fazer, irmão. E qual é a quarta fase da igreja de Éfeso? A quarta fase é a fase, irmão, que eu entendo que não está registrada na Bíblia, mas eu entendo que Deus estava chamando a igreja para um compromisso. Deus estava chamando a igreja para se revelar mais à igreja. A quarta fase, irmão, é a nossa decisão naquilo que Deus nos chama. Deus alertou a igreja o que estava acontecendo. Deus mostrou à igreja de Éfeso. Deus revelou à igreja de Éfeso o que estava acontecendo, o que ia acontecer, o que podia acontecer, irmão. A decisão estava, irmão, na mão da igreja. Então eles poderiam continuar da mesma forma, frios, eles poderiam continuar da mesma forma, irmão, a cada dia, irmão, se esfriando mais e mais na vida espiritual, a cada dia caindo na decadência espiritual, irmão, ou tinha também a oportunidade de eles mudarem. Então a decisão era deles. Então a quarta fase, irmão, é a fase da decisão. Ou eu melhoro ou eu pioro, ou eu vou para cima ou eu vou para baixo, ou eu me levanto ou permaneço caído. É como a passagem que diz que Deus
Ele disse a Moisés: Moisés, santifica o povo, porque daqui 3 dias farei maravilha no meio do povo. E a Bíblia diz que Moisés santificou, e a Bíblia vai dizer que Deus desce no monte Horebe, e o monte começa a tremer pela presença do Senhor. Ouve-se buzina, ouve-se trovão, a glória do Senhor envolveu o monte, de tal forma que Deus disse: Moisés, não deixa ninguém tocar no monte, nem animal chegar perto, porque a minha presença está ali. E Deus agora vai se manifestar a nação de Israel, e a Bíblia vai dizer que quando Israel vê os trovões, a glória, o fogo, toda aquela presença impactante, de tal forma que o monte começa a tremer, o povo tem medo, e o povo vai até Moisés e diz: Moisés, sobe você e não a gente, porque não queremos morrer. Deus chamando o povo para um relacionamento mais íntimo, mais próximo, e o povo se afastando de Deus. E a Bíblia vai dizer que o único que subiu para a presença do Senhor foi Moisés, e o povo voltou para trás, o povo recuou. E na nossa vida muitas das vezes acontece isso, Deus nos chamando para um compromisso, para uma intimidade, para uma fase espiritual abundante, para uma fase diferente na nossa vida, e nós recuamos, irmão, não queremos a intimidade com Deus, não queremos, irmão, receber o que Deus tem para a nossa vida. Então, irmão, a 4ª fase é a fase da decisão. Então a decisão de mudança está na tua vida, a decisão de mudar está em ti. Se você quer mudar nesta noite, neste dia, nesta manhã, Deus, Ele vai mudar a sua vida. Se você quer uma mudança, Deus vai fazer mudança, mas a decisão está em nós. Deus só quer fazer aquilo que nós decidimos que Deus faça na nossa vida. Então, se a igreja em Éfeso, irmão, ela decidiu servir ao Senhor, a igreja continuou firme, avivada, o reavivamento veio. Mas se a igreja não decidiu, irmão, voltar ao primeiro amor, a igreja continuou, irmão, a porta se fechou, e tudo que aquilo poderia acontecer não aconteceu. Então eu deixo esta palavra para o vosso coração, as 4 fases da igreja de Éfeso. A tua vida passa por fases. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, se é a fase do avivamento, eu não sei se é a fase do esfriamento, eu não sei se é a fase da frieza espiritual ou a fase da decisão, mas eu tenho certeza que você está passando por uma fase. Mas tem esta palavra no teu coração: Deus quer que venhamos viver sempre a fase do avivamento. Deus quer que a nossa vida seja como o verão, sempre aquecido, sempre caloroso, uma fase de avivamento. Temos a oportunidade, por Deus, irmão, que Deus te abençoe. Medite nesta palavra, entenda esta palavra, volte a praticar as primeiras obras, e Deus vai voltar a fazer aquilo que Ele fazia no passado através da tua vida, e ainda mais Deus vai acrescentar a vitória. Que Deus te abençoe. Deixa aí, o seu ok. Que Deus abençoe a tua vida e seja você abençoado. O que eu peço a Deus é que Deus ilumine o teu caminho, te dê uma capacidade de entender a palavra do Senhor, abra o teu entendimento. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém.